E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez vamos para fazer uma análise de um livro infantil, tá? É óbvio que vai ter alguns spoilers, mas eu imagino que o público-alvo desse livro não vai estar assistindo, né? Então acho que você pode ver tranquilo, né? É um livro mais para você comprar para o seu filho, para sua irmã, para sua sobrinha. Inclusive eu vou dar esse livro para minha irmãzinha, né? Hoje mesmo, né? E tô fazendo essa análise porque eu peguei para ler e falei assim, já tá numa idade legal, ela vai gostar do livro. E eu acho um livro muito legal, tá? Orelhas de Mariposa, de Luísa Aguiar e André Neves. Eu fiquei meio confuso, porque este livro é uma tradução do livro Orelhas de Mariposa mesmo. Mariposa. Orelhas de Mariposa. Só que eu não entendi se a Luísa Aguiar é a autora original ou se é a moça que traduziu. Mas de qualquer forma o texto tá por ela. E André Neves é o ilustrador. Que também achei estranho porque André Neves me parece um nome brasileiro. A não ser que seja a tradução do texto, eu não sei, né? Mas eu achei meio estranho porque tem essa indicação da tradução. Eu achava muito que era um livro brasileiro, mas agora eu tô muito em dúvida, né? Se é só uma tradução ou se é um livro originário do Brasil, tá? Mas enfim, ah, eu ganhei esse livro quando eu tinha uns 8 anos, né, por aí, no prezinho, tá? Ensino fundamental. Não é nem fundamental, cara. Não é nem o fundamental. É fundamental que chama prezinho? Eu sei que é, eu acho que é prezinho mesmo. Fundamental é primeiro ao quinto ano, era antes do primeiro ano, né? E aí a gente podia escolher os livros. Eu peguei, eu lembro que na época eu não gostei muito, porque, sei lá, acho que eu preferia um livro mais com mais ação, mas eu entendi a história, eu gostei. A ilustração também me assustava um pouco na época, eu já vou chegar nesse detalhe, tá? Ah, sobre o que é o livro, né? Basicamente, ele fala sobre uma menina chamada Mara, que ela é bem orelhuda, né? Como vocês podem ver aqui na ilustração, tem um cabelão, né? Ah, roupas bem características e ela meio que sofre bullying dos colegas dela. Eu não vou colocar como bullying porque o livro em nenhum momento descreve aquilo como algo muito maligno, sabe? Tipo, nossa, é bullying. Eu acho que eu vejo muito mais como uma infantilidade destrutiva das crianças ali, de estar zoando a Mara, mas eu não vejo como maldade das crianças. Pelo menos eu não interpretei assim. Mas é uma coisa assim que não é exatamente o ponto da história. É, e, né, basicamente o livro vai desenvolver nisso, são poucas páginas e vocês podem ver que são pouco texto. Então é tipo assim, essa média de texto por página, sabe? É bem pouquinho mesmo. Então vai desenvolver uma conversa, mas não é um livro para ler. Por isso que é um livro muito bom para crianças, porque ele tem ilustrações bem características. E aí eu vou chegar na parte do medo, né? Inclusive eu acho que eu já posso falar dessa parte aqui. A ilustração do livro, ela é bem característica, sabe? Eu acho ela, inclusive, hoje em dia, né? Eu mais velho, consigo ver que é uma arte muito linda. Pelo menos eu acho muito linda, sabe? Olha esse painel aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tem outro aqui que eu acho muito bonito. Deixa eu ver se eu acho. E eu acho o livro todo muito bonito. E ele tem uma arte muito... cara, qual que é o... Muito característica, sabe? É uma arte diferenciada, tá? Eu acho que é uma arte muito reconhecível e muito característica, muito própria. Não é uma arte genérica, sabe? Aqui, ó. Pô, esse painel é muito bonito, velho. Só que, qual que é a capa também é bem desenhada pra caramba, atrás não tem nada, tá? Mas qual que é o problema, né? Ah, eu acho que ele tem expressões muito fortes, sabe? Por exemplo, essa página aqui é uma que me assustava um pouco, sabe? Esse sorrisão das crianças aqui. É coisa de criança, tá? E caiu a câmera, né? Enfim. É coisa de criança, você pode não se assustar ou se assustar. A criança aí vai de criança pra criança, né? Mas eu, na época, quando eu era criança, eu ficava um pouquinho, sei lá, incomodado com esse sorrisão, né? Rachado, porque vocês podem ver aqui, ó, vou até mostrar. Ele tem um sorrisão, não sei se vai aparecer na câmera, mas é bem rachado, sabe? Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer com rachado, com, sabe, rabiscadinho. E me assustava um pouquinho, sabe? O sorriso grande, boca grande, etc. Mas enfim, a arte é muito bonita, só que ela é bem característica, não vai ser uma arte genérica de livro infantil, tem uma característica de pintura também. Muitas páginas parecem feitas à mão, sabe? Pintura. Não que não seja, provavelmente pela época, até 2007, 2011, que deve ter lançado esse livro, né? E ele tem uma característica de tinta mesmo, sabe? Muito forte, de quadro, sabe? Eu sinto que muitas dessas páginas poderiam ser
quadros talvez melhores elaborados, mas vocês entenderam o mérito, né? E o livro vai seguindo. Primeiro começa com as crianças zoando a Mara pelo tamanho da orelha dela, falando, você tem orelha de abano. Aí ela vai chorar pro colo da mãe e a mãe fala assim, você não tem orelha de abano, você tem orelha de mariposa, que é aí que se dá o nome do livro, né? E aí, basicamente, qual que é a mensagem disso aí, né? Eu vou falar sobre o livro todo porque é bem curtinho, né? Não vou citar página por página, mas vou dissertar aqui. Então, assim, qual que é a mensagem do livro? Ela ressignificou, a mãe dela ressignificou algo que era dor para a menina no momento, né? Que era as suas orelhas, as suas grandes orelhas, e transformou em algo bonito. Ela olhou de uma outra perspectiva. E aí, após isso, a Mara começou a adotar, a Mara, que é a protagonista do livro, né? Começou a adotar o pensamento da mãe por si própria. Então as crianças zoavam o cabelo dela, ela ressignificava o cabelo dela, ela ressignificava a roupa dela, ela ressignificava até a fome que ela estava passando no momento. Então assim, e eu quando eu li isso de novo, né, porque eu li de novo agora, depois de adulto, e cara, eu falei que incrível, né, mano, porque pô, até de fome tá falando, não tá falando de maneira pesada, muito pelo contrário, mas de maneira bem leve, tudo é bem abordado de maneira bem leve. Mas se você reflete um pouco nos temas do livro, né, realmente dá pra você tirar uma mensagem forte até, né? Ela ressignifica toda a dor dela para algo positivo, né? Ela ressignifica o que as pessoas olham como algo positivo para ela, porque ela não tem que se importar com o que as pessoas falam, e sim com o que ela enxerga e pensa, sabe? Eu vejo, por um lado, que, tipo assim, tem dois pontos. Um é sobre o lado das pessoas e um é sobre a dor própria. Porque quando você olha pelo lado das pessoas, as pessoas estão caçoando dela. Então, ela não se importar e mostrar que ela é feliz do jeito que ela é muito bonito. Mas, por exemplo, a página da fome, por exemplo, é uma coisa que me marca um pouquinho. Porque, pô, fome, tudo bem que as pessoas estavam caçoando dela, mas não é positivo, não é legal, sabe? O fato dela não ter lancheira e não ter mochila não é uma coisa legal em nenhuma instância, né? E mesmo assim ela se ressignifica aquilo que de fato é algo ruim. Diferente da sua orelhuda, por exemplo, sabe? É uma característica do corpo dela que não é negativa necessariamente. Ela tem uma grande orelha. Eu tenho um grande nariz, uma grande boca. Assim, não é algo negativo. Então, assim, eu vejo com essa mensagem. E o livro termina de uma maneira bem engraçada até, porque ele quebra a sua expectativa, né? Porque quando as crianças falam, não de, nossa, um plot twist, né? Mas quando as crianças falam da orelha dela na última página do livro, fala, e você vai falar o quê? Que você tem orelhas de mariposa? E ela fala, não, minhas orelhas são grandes mesmo. Só que eu não me importo. Ou seja, ela não precisou nem transformar a realidade. Ela aceitou a realidade como é e viu que não tinha nenhum problema. Que mesmo que as pessoas caçoassem, aquilo não afetaria ela, sabe? Isso sem até precisar ressignificar. Ela aceitou, não, minhas orelhas realmente são grandes. E qual que é o problema? Eu não me importo. Dando um peso na realidade de falar assim, gente, é a realidade, eu não vou negar, não vou mudar a realidade, brigar com ela, mas eu também não vou me estressar por isso porque não é um problema, e não vou me estressar por causa das opiniões idiotas de vocês. Então, é um livro que ele inconscientemente, mesmo sem falar diretamente, ele fala sobre o bullying, fala sobre o preconceito, porque eles zoam o cabelo dela, zoam a aparência dela, zoam a situação dela, e mesmo assim, ela continua de cabeça erguida, sabe? Ela continua de cabeça erguida e ela vê a vida com um lado positivo. Lógico que não é fácil você levar essa lição na prática do livro. Muitas vezes a gente vai ficar com raiva, muitas vezes a gente vai ficar triste, muitas vezes a gente vai ficar, sabe, chateado, né? Vai sentir dor com tudo aquilo. Mas é um olhar positivo para sua vida, de você ver que toda situação, mesmo a pior que seja, ela tem um lado positivo. E que são as duas mensagens que eu absorvi mais desse livro. A situação que tudo tem um lado positivo, né? E realmente tem, você consegue tirar o melhor até do pior. Até do pior que seja, você consegue tirar algo bom. Mas também eu vejo muito sobre não se importar. Porque eu não sou obrigado a me importar com o que você pensa aqui sobre mim. Porque o que você pensa sobre mim só diz respeito a você. É desrespeito que seria fazer, mas assim, só cabe a você. Eu não tenho como mudar o que você pensa sobre mim. Isso é algo que vai estar dentro da sua cabeça. Eu não posso deixar isso me afetar. Porque o que importa é o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre o que eu faço, o que eu sinto sobre o que eu faço. Não o que as outras pessoas sentem. Ainda mais pessoas que claramente estão caçoando de você, sabe? Então é uma lição importante que eu acho que dá pra levar pra vida, né? E a gente tem uma mensagenzinha aqui por trás. Mara tinha orelhas de abano, ou seriam de mariposas. Depende do ponto de vista. Então, ele sintetiza, toda essa mensagem que eu disse. Pontos de vista. Você tem que se importar com o seu.
Não necessariamente que você não vá olhar para outros pontos de vista, porque isso já é uma outra questão. É óbvio que você tem que olhar, né? Um ser humano decente, ele olha os outros pontos de vista, justamente para ter certeza que o seu está correto. Mas você não pode tornar o ponto de vista do outro sobre você, ainda mais de maneira claramente vexatória, como acontece na vida real de fato, como a realidade. Porque não é. Não é. Então vocês podem ver aqui, ó, até mudando um pouquinho de assunto, minha biblioteca de educação infantil são os meus livros da escola. Era um projetinho, né? Tô mostrando, mas não tava nem mostrando. São um projetinho que tinha lá da gente escolher um livro e levar para casa, né? Então eu acho que todos que tinham lá, que foram entregues com esse selo, né? Porque era pra gente escolher mesmo. Eu me arrependi de escolher esse na época, mas hoje eu vejo que eu fiz uma boa escolha, cara. Eu fico feliz por ter esse livro aqui, cara. E poder passar ele pra minha irmãzinha, passar adiante, porque eu acho que é um livro muito bonito. É curto e é bonito, e eu acho que é uma mensagem que serve pra adultos também, cara. Por que não? Né? Por que não? A gente se prende muito a questões muito complexas, a falas muito complexas, a textos muito complexos ou muito longos. Não precisa, sabe? Ser adulto não é isso. Ser adulto é poder ler um livro desse. E óbvio, não é o público-alvo, tá? Não acho que é o normal um adulto ficar comprando esse tipo de livro. Não que não seja normal, mas não é o padrão, sabe? Não é o padrão, não é o comum. Não tô falando pra você fazer isso. Mas eu tô falando que um livro desse pode te ensinar bem, sabe? Porque a criança, ela é um ser inocente, então por isso que as lições parecem tão simples, porque ela absorve. Infelizmente, a gente, quanto mais tempo cresce, vai querendo absorver coisas mais complexas, complexas e complexas, e deixa de absorver coisas simples como essa. Aí sai de casa bravo, brigando com a mãe, com o pai, com a irmã. Vai pra rua bravo, briga na rua, se envolve uma briga, quem sabe dependendo até uma tragédia. Quando você podia pelo menos ter tentado olhar por outro ponto de vista. Um ponto de vista positivo. Ao invés de ser orelha de abano, por que você não enxergou como orelha de mariposa, cara? Bom, esse é a minha análise do livro. Se for pra dar uma nota, eu vou dar uma nota. Vou dar uma nota. Cara, um 10 eu acho que é muito absurdo, mas um 9. Porque eu gostei muito do livro. Eu acho a ilustração do livro muito linda, mas eu acho que ela também pode ser um pouco incômoda para algumas crianças que já são mais assustadas, como eu era uma criança assustada, eu sou um adulto assustado até, dependendo da questão, né? Então, peguei de graça, sabe? Então também é uma coisa que conta muito, eu acho a arte muito bonita, mas eu também acho muito curto. Por mais que seja um livro bem infantil mesmo para criança, eu acho que podia ser um pouquinho mais desenvolvido, ter um pouquinho mais de diálogos, quem sabe, né? Porque por mais que eu critiquei isso, né? Não critiquei exatamente isso, né? Eu acho que deu pra entender o que eu quis falar. Mas por mais que eu critiquei esse ponto dos adultos, eu acho que tem potencial, uma história que tem potencial pra mais. E não que seja, que precise, só acho que dá, tá? Mas não é uma coisa que tira um pouco do livro, eu só não dou um 10 porque, pô, 10 teoricamente pra mim tinha que ser a perfeição, né? Não acho que é perfeito, mas ele tá quase lá, cara. É um ótimo livro infantil. Deixa aí a opinião de vocês, vocês já leram esse livro, você pensa em ler, pensa em comprar para alguém da sua família. Não sei como que está o acesso desse livro, pelo que eu pesquisei, eu acho que tem venda tranquilo, eu acho, mas eu não posso afirmar porque eu não lembro. Eu lembro que eu cheguei a dar uma pesquisadinha para gravar esse vídeo, mas já faz uns dias, então eu já me esqueci. Né? Bom, é isso. Obrigado. Tamo junto. É nóis.